Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Memórias dos Aposentados, que hoje recebe o Dr. Iraí Batista de Abreu. Doutor, eu gostaria que o senhor começasse essa entrevista falando do início da carreira. O senhor se formou como advogado, como é que foi a escolha para promotor de justiça? Não, eu formei na Faculdade de Direito de Bauru. E naquele tempo era uma das primeiras faculdades particulares do interior. E foi uma faculdade que conseguiu um número muito grande de advogados, juízes, promotores, porque tinha um corpo docente muito bom. E eu formei, nós colamos grau em dezembro de 62 e já fiz o concurso em janeiro de 63. Só que naquele tempo só passavam os 20 primeiros colocados. Só tinham 20 colocados, não passava mais ninguém, só 20. E eu fiquei em 22º lugar. Daí o procurador-geral da época, que era o Dr. Werner Rodrigues Nogueira, me procurou e falou: doutor, o senhor foi muito bem, isso é tal, e a expressão dele, entre aspas, mas o senhor é um ilustre desconhecido. Então, naquele tempo, dificilmente você entrava no primeiro concurso. Eles queriam que você ficasse como interino, para nesse tempo você trabalhava como promotor, depois você prestava um novo concurso, para ver se você conseguia, naquele período como interino, demonstrar que tinha vocação, que tinha qualidades para ser promotor. Aí então, no segundo concurso, que foi em janeiro de 65, eu fui efetivado. Mas na realidade eu entrei em 7 de agosto de 63, então comecei a trabalhar já como promotor nessa época. Como interino, o senhor foi para alguma comarca ou ficou em São Paulo? Não, eu como substituto, tanto interino quanto efetivo, eu passei em 50 comarcas. Nossa! Naquele tempo não havia praticamente promotor substituto e havia muita falta de promotores. E eu fui o único promotor, até hoje que eu me lembro, que embora interino, no primeiro plantão de janeiro, me deram 2 circunscrições para tomar conta sozinho. Eram 8 comarcas. E como é que foi? Comprei um Fusca, andei 8.000 quilômetros em um mês, né? E as dificuldades? Mas consegui fazer. As estradas tinha muita estrada de terra ainda, porque o asfalto, a grosso modo, ele terminava em Jundiaí, né? Então havia muita estrada de terra ainda. Mas foi um período maravilhoso, porque eu acho que ser promotor é uma vocação. E se você tem vocação, não existe problema nenhum que você não possa superar. Então eu consegui superar todos os problemas, fui muito bem, modéstia à parte, como interino, e passei no outro concurso em 6º lugar, e daí fui efetivado sem problema, né? Mas o senhor gostaria de contar alguma história de alguma comarca, por onde o senhor passou? Quando eu fui nomeado, fui como substituto da circunscrição de São José do Rio Preto. E aí o Dr. Werner Rodrigues Nogueira, que era o procurador-geral e que a família dele era de São José do Rio Preto, ele foi para lá e determinou onde os promotores substitutos deviam assumir. E eu fui mandado para Paulo de Faria. Paulo de Faria, lá na divisa de São Paulo com Minas Gerais. Naquele tempo eram 5 horas de ônibus em estrada de terra, né? Mas fui para lá e a turma falava: tem índio lá, cuidado, não sei o que mais, aquela brincadeira toda que o pessoal fazia, né? Depois me mandaram para assumir Lucélia. Dia 1º de dezembro de 63, eu fui assumir Lucélia. Cheguei, peguei o trem em Bauru, cheguei em Lucélia ao meio-dia. Estava um juiz substituto lá, que tinha sido meu colega na faculdade de Bauru e era juiz substituto. Daí ele falou: ô Iraí, que bom que você veio, você tá, a 1h tem júri. Eu falei: escuta, mas é meio-dia, eu não conheço o processo, né? Não, vai ter que fazer, que a 1h tem júri. Só que naquele tempo o juiz substituto não podia presidir júri. Então veio um juiz titular de Tupã para presidir o júri. Aí eu levantei e aleguei uma nulidade, porque pela lei você não pode juntar um documento no processo com menos de 3 dias de antecedência do júri, do plenário do júri. E naquele tempo eu estava com o processo todo que eu não conhecia, que fazia 1h que eu tinha chegado na comarca, e aleguei a nulidade. Daí o juiz falou: não, mas é já o 2º júri, não sei o que mais, e fizemos o júri. Foi bom porque não deu tempo de levar susto, né? Eu entrei, cheguei ao meio-dia, 1h eu fiz o primeiro júri na carreira, né? E foi bom? Era um processo desaforado de Oswaldo Cruz, era um processo político, e eu perdi por 4-3, né? E o titular da comarca, que estava lá de férias, estava lá assistindo o júri. Daí ele veio e falou para mim: você devia ter falado isso. Eu falei: mas escuta, filho, eu tive 1h para ver o processo, não teve jeito, né? Mas como eu recorri e consegui anular o processo, depois foi a novo júri e o titular foi fazer, perdeu de 5-2.
Quer dizer, mas foi assim, eu comecei a carreira fazendo júri assim, com 1 hora de prazo para fazer um júri. Depois o senhor fez outros júris? Fiz quase mais de 100 júris, né? Puxa. E ganhei praticamente 90%. Em Bauru eu fiz 18 júris e ganhei os 18. Mas em Bauru eu ia, junto com o delegado, buscar o cadáver. Porque eu acho que é o sistema do promotor americano, né? Se você vai no local do crime, o pessoal está tudo revoltado e eles contam aquelas coisas que depois de 1 ano, quando ele vai ser ouvido no fórum, ele já não quer contar mais, né? Então eles chegavam lá no fórum, você tá olhando para a minha cara e fala, ih, esse promotor teve lá na hora, então não podia mentir mais, né? E o corpo de jurado de Bauru era muito bom. Eu ganhei os 18 júris lá em Bauru, o último você pegou 40 anos de cadeia e mais 2 de medida de segurança, né? Mas era muito bom. Foi um período maravilhoso. Tem alguma história para contar sobre esses cadáveres? Não, em Bauru tive que fazer exumação de cadáver, né? Houve uma suspeita que o sujeito que tinha sido enterrado tinha sido morto pela polícia, a tiros. Então, depois de 3 dias, fui com o médico legista e desenterramos o cadáver, ele fez a verificação e não tinha tiro nenhum, né? Não havia problema nenhum, né? Mas é uma tarefa difícil a exumação, porque aquilo cheira muito forte, né? Você põe algodão com formol no nariz para poder aguentar esse período, né? E a cidade? Como é que a cidade via um promotor de justiça tão atuante como o senhor? Em Bauru foi um sucesso extraordinário, porque eles me deram muito apoio, né? Porque não conhecia esse tipo de promotor. E eu fui promotor eleitoral também em Bauru. E eu mantive a cidade durante 2 eleições totalmente limpa, você não encontrava um poste com cartaz, um pichado na rua, nem muro, nada. Porque o pessoal sabia que quando eu falava que ia fazer, fazia mesmo, né? E eu sempre fui muito linha dura, conseguia condenar, a maior parte dos réus foram condenados, né? Aqui em São Paulo, depois que eu vim para a Procuradoria, todos os grandes bandidos do estado de São Paulo já vinham direto para mim, né? O maníaco do parque, os sequestradores do Abílio Diniz, o Rambo lá da favela naval, aqueles médicos de Taubaté que tiravam o rim de quem não tinha morrido ainda, todos esses casos passaram na minha mão e todos foram condenados. E depois como é que foi? O senhor foi para a primeira instância? Depois daí eu fui promovido, daí eu já tinha casado, casei em maio de 65, o ano que vem eu faço 50 anos de casado. Você casou no interior? Casei em Bauru, né? Bauru. A família da minha esposa era lá de Bauru, né? O ano que vem eu faço 50 anos de casado com a mesma, né? Que é mais difícil, né? Que é raro. E tenho 4 filhas, sendo que 3 nasceram em Bauru e a mais velha é promotora hoje em São Miguel Paulista, né? Seguiu carreira. Mas daí eu fui para José Bonifácio, que era a comarca que me sobrou para escolher, José Bonifácio. Depois de José Bonifácio eu fui para Mirandópolis, na segunda entrância. Depois vim a pedido do Procurador-Geral, vim para Lorena, porque estava tudo atrás, fazia 1 ano que não tinha promotor em Lorena, né? Aí cheguei em Lorena, tinha um juiz espetacular, que a gente brincava muito, que era o maior juiz do estado de São Paulo, ele tinha 2 metros e pouco, né? Mas era um coração tão grande quanto o tamanho dele, o doutor Alcebiades da Silva Minhoto Júnior. Ele falou, Iraí, vem cá, abriu a porta do sanitário do banheiro dos promotores, tinha pilhas de processo parado lá esperando o promotor para trabalhar, né? Mas com a colaboração do juiz e dos advogados, conseguimos zerar a comarca, pusemos tudo em ordem. Depois eu fui para Bauru, fui promovido para Bauru, onde eu fui promotor de júri, promotor eleitoral, né? Aí voltou. Depois, não, lá eu não tinha sido nem substituto, mas voltei para a cidade onde eu fui, onde eu me formei, trabalhei na prefeitura lá enquanto eu fazia faculdade, né? Então era conhecido lá, conhecia todo mundo. E foi um fato interessante. Quando foi, nós conseguimos, com o secretário do Negócios Jurídicos na época, ele era de Bauru. E nós conseguimos com ele para fazer um prédio novo para o Fórum de Bauru, porque o Fórum de Bauru era muito antigo. E o juiz, que é o doutor Gílio, era também muito ativo, e nós conseguimos, fizemos uma série de modificações na planta base que o tribunal tinha, e inauguramos o prédio novo lá em Bauru, que até hoje está lá, um prédio muito bom, até hoje está lá. E no dia da inauguração, como eu era o promotor da primeira promotoria, coube a mim fazer o discurso de posse, né? de recebimento do fórum, né? E de memória, eu fiz, eu nominei todos as 33 autoridades que compunham a mesa, né? E o pessoal não prestou atenção mais no discurso, ficou todo mundo impressionado, porque de memória eu falei o nome dos 33 na ordem certa da categoria de cada um, hierárquica, né? E ficou marcado isso na cidade, né?
E muito tempo depois também havia naquele tempo, você lembra disso, o Diário de São Paulo tinha o Diário da Manhã, o Diário da Tarde e o Diário da Noite, né? E o Diário de São Paulo punha lá, vai ter júri amanhã em Bauru, o promotor mais famoso do interior vai fazer júri e tal. E lotava aquilo tudo, né? E nós fizemos, nesse prédio novo, um mezanino só para os estudantes de direito. Então, no 5º ano, eles tinham um processo penal. Então, eles ficavam lá no mezanino, era reservado só para eles, e para eles poderem assistir o que era um júri, né? Já era reservado para os estudantes. Então, foi um período muito bom, muito bom. E como é que o senhor se preparava para entrar no júri, assim? Eu sempre fiz tudo de memória. Eu tenho uma memória muito boa, eu não faço rascunho. Tanto que, quando eu dava parecer, de 10, 12 páginas, tudo, eu lia o processo, preparava mentalmente, ia para o computador e fazia. Quando teve computador, porque no começo era máquina de escrever, né? Mas o júri também, eu preparava o júri e fazia de memória, assim. Mas já sabia, quando eu entrava no júri, eu já sabia perfeitamente o que tinha dentro dos autos. Agora, o júri é uma enganação, sabe? O júri é uma coisa antiga, que foi uma invenção dos americanos e dos ingleses. Porque quando os Estados Unidos começou a se formar, era dominação inglesa. E havia aquela turma mais de elite que mandava, como aqui os nossos coronéis, né? E o júri, então, foi criado para dizer que o povo estava julgando. Era mais democrático, não sei o que mais. Mas hoje é um negócio atrasado, que só pouquíssimos países têm júri. A grande maioria dos países não tem mais júri. E o júri americano é diferente do nosso, né? Então, no júri, no interior, quando o jurado é sorteado, ele sabe mais do processo do que o promotor. Porque aquela conversinha de bar, aquela conversinha no campo de futebol, todo mundo fala, pô, você viu o que aconteceu? Coisa que eles não contam, quando vão depor oficialmente eles não contam, mas na conversinha, ali tudo conta. Então, o jurado, no interior, ele já entra sabendo se o réu é culpado ou não. Então, muito pouca coisa você vai mudar, né? Quando você diz que é culpado, você tem consciência que é culpado, o jurado aceita porque você está provando aquilo que ele sabia. Então você está mostrando que no processo existe aquela prova, né? Então, mas há casos interessantes de júri, numa cidade interior, eu vou deixar de citar nomes aqui, porque muita gente já morreu, inclusive, mas tinha um advogado que ganhava todos os júris, né? Por quê? Porque o advogado, ele mora na comarca e ele conhece todo mundo. Então o pessoal fica lá, se ele perde o júri de 7-0, ele já sabe que aqueles 7 votaram contra ele, então cria um problema, né, na cidade. Então ele ganhava os júris. Depois, como é que foi? Então, daí depois eu vim para São Paulo, a pedido do Procurador-Geral, sempre a pedido do Procurador-Geral, né? Deixei minha querida Bauru lá, né, e vim para São Paulo. Aí cheguei aqui em São Paulo, eles queriam que eu fosse para o júri, que eu vim com uma fama de muito bom promotor de júri, não sei o que mais. Mas aí o senhor já mudou, já era a terceira? Não, aqui já era entrância especial, né? Ah, já estava já era entrância especial, já era a última entrância, né? Sim. Daí eles queriam que eu fosse para a vara do júri aqui. E era o doutor Quintanilha Ribeiro, que era o procurador. Eu falei, doutor Quintanilha, eu vou, mas eu não ponho beca. Porque eu acho que o júri é uma palhaçada, eu faço um júri técnico, não faço palhaçada, não interrompo advogado, não conto piada, nada, né? Então, eu não ponho beca. Eu falei, então não pode, porque lá já é tradição, pôr a beca, não sei o que mais, né? Então tá bom, então me mandaram para Pinheiros, né? Aí fiquei em Pinheiros 2 anos também com o juiz admirável, o Dr. Paulo Neves, né? E foi um período também muito bom. Também era muito conhecido, porque havia a Gazeta de Pinheiros que noticiava tudo, né? E eu ia de pé, a pé do fórum, da minha casa para o fórum, porque eram 6 quarteirões só, né? E o jornal publicava fotografia, todo mundo me conhecia, e tal, né? Processava um monte de gente lá, todo mundo sabia que o promotor era bravo. Depois de 2 anos em Pinheiros, o doutor Quintanilha me chamou, falou, doutor, aí, nós somos do senhor em São Miguel Paulista, né? Faz anos que ninguém quer ir para São Miguel Paulista e eu preciso que o senhor vá para lá. Não, eu vou, não tem problema nenhum. Eu sou funcionário do Ministério Público, né? Não, mas o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai para lá, daqui 2 anos eu trago o senhor para a Procuradoria. Tá bom, fui para lá. Tinha 900 inquéritos parados, só inquérito, sem contar processo, nada. Só inquérito, tinha 900 inquéritos parados, né? Eu levei 9 meses para colocar aquela comarca em ordem. Daí foi na Finados caiu numa quinta, numa sexta, sábado e domingo, emendou. Eu dei as últimas 60 denúncias nesses 4 dias. Aí na segunda-feira cheguei no fórum, desmaiei na porta do fórum. Guiando o cara, parei na porta do fórum com o cara, desmaiei. Porque eu tinha colocado a comarca em ordem e o cérebro, ele descarregou.
Falou, agora está tudo em ordem, né? Isso é normal, isso acontece, né? Daí tive que ficar um mês afastado porque deu estafa, né? Mas fiquei, daí ele falou, daqui 2 anos o senhor vem para cá. Ele brigou com o governador, renunciou, e eu fiquei 7 anos em São Miguel. Mas tudo bem. Um grande tribuno. Não, mas paciência. 7 anos. 7 anos lá. Daí, quando eu fui promovido a procurador, foi a coisa mais gozada. Também foi o único que aconteceu isso só comigo também. Porque, por lei, quando você é indicado pela 4ª vez, obrigatoriamente o governador tem que te nomear. E eu fui indicado, mas os colegas que estavam na minha frente eram respeitáveis, eu nunca fui de furar fila. Então fui indicado a primeira vez, lá embaixo, depois o primeiro foi promovido, depois eu subi mais um, o segundo foi promovido, depois subiu mais um. Quando eu cheguei era a 4ª indicação minha. Então o governador tinha que indicar, porque eu era cabeça de lista. Mas ao mesmo tempo era o mais antigo da lista. Então eu brinco, eu fui promovido por antiguidade e merecimento ao mesmo tempo, né? Agora, o governador, ele indicava também o procurador de justiça. Ele sempre tem a lista tríplice, né? Ele sempre recebe 3 nomes. E desses 3 nomes ele indica quem ele quiser, ele nomeia quem ele quiser. Ah, não é só para procurador-geral de justiça, não. É para procurador também. Procurador também. Ah, certo. E para promotor também, né? No meu tempo, tudo, até a lista de promotor ia para o governador. Tanto quando eu assumi Bauru, o governador era o Abreu Sodré, ele mandou um telegrama me cumprimentando, não sei o que mais, porque era o Abreu, né? Ele também, Abreu, achou que eu era parente, ele mandou um telegrama. Mas ele recebia a lista tríplice e ele podia nomear o 3º, o 2º, o 1º, né? Não tinha essa perspectiva. Como aconteceu agora na Procuradoria, também ele não nomeou o 1º, né? E não é o primeiro caso, já tem vários casos que acontece isso, né? Quando depois de 7 anos de São Miguel Paulista, que eu fui promovido por antiguidade e merecimento ao mesmo tempo, né? Daí eu comecei a trabalhar como procurador dando pareceres, que é mas na área criminal, que sempre foi a área que eu mais gostei, embora em São Miguel, em todas as comarcas do interior, você trabalhava em tudo quanto é tipo de processo, né? Menos em Bauru, Bauru já tinha vara especializada, mas tudo bem. Então vim para trabalhar na área criminal. Aí depois de 1 ano, mais ou menos, que eu estava na 2ª instância, apareceu um caso que ele tinha que fazer um processo administrativo contra um promotor. E o doutor Cláudio Alvarenga, naquela época, o procurador-geral, me chamou e falou, Iraí, precisa compor uma comissão em que o procurador é o presidente da comissão e 2 promotores o ajudam, são 3 na comissão, para instaurar esse processo administrativo contra um promotor que estava criando algum tipo de problema, né? Então eu falei, tudo bem, não tem problema. E fizemos um trabalho profundo, esse tal, copiamos um monte de coisas erradas que ele fazia no processo, tudo, e fizemos um trabalho volumoso, muito bem feito, e ele acabou sendo demitido da carreira por causa desses problemas todos. E quando ele recorreu, foi para o Colégio de Procuradores, que é quem recebe os recursos, e evidentemente foi negado o provimento ao recurso. E aí eles falaram, puxa, mas que trabalho bom que o Iraí fez, acho que ele devia ser o novo corregedor. Então vieram falar comigo, eu falei, não, eu aceito, não tem problema nenhum, né? Aliás, desde que eu entrei, minha expectativa era, eu gostaria de ser corregedor. Eu conheço o estado de São Paulo inteirinho como a palma da mão. Eu ensinava o caminho para os meus motoristas na corredoria, eu que ensinava o caminho, que eu conhecia mais do que os motoristas, né? Então foi feita a eleição, eram 40 que votavam, eu tive parece que 35 votos, né? E assumi a corregedoria. E fiz uma espécie de uma revolução na corregedoria. Porque naquele tempo, como só entravam 20 antigamente, a corregedoria não tinha muito trabalho. Então ela só funcionava à tarde, poucos horários, não tinha problema. Mas a partir de um determinado momento, começaram a entrar 120, 130 promotores, e aquilo cresceu muito. Aí eu instituí, lá no primeiro dia que eu assumi a corregedoria, no dia imediato, eu já instituí o plantão de manhã. Então, desde aquela época, a corregedoria funciona de manhã e à tarde. Por quê? Porque os promotores da capital, eles podiam vir na corregedoria de manhã, não precisava faltar no serviço. E os do interior, naquele tempo tinha muita dificuldade de telefone, essas coisas, mas de manhã era mais fácil você falar. Então, o promotor do interior ligava para a corregedoria de manhã e conseguia falar. E na maior parte das vezes, quem atendia era eu, porque eu estava lá desde as 8 horas da manhã, todo dia lá de plantão. Então eles ficavam meio assustados, doutor, senhor, desculpe, eu queria falar com o assessor seu. Eu falei, não, vai falar comigo mesmo, qual é o problema? E conversava, resolvia o problema dos promotores e tal. Foi a primeira vez que os promotores passaram a ter um apoio muito grande,
Porque eu dizia, olha, eu não quero ser mulher traída. Eu quero, se vocês tiverem algum problema na comarca, vocês me procurem e eu tento resolver o problema de vocês. Agora, se eu souber do problema por terceiros, aí vocês vão se defender, né? Então, eles tiveram uma cobertura muito grande e tal. Me lembro até uma vez um promotor do interior me ligou: doutor, nós estamos tendo um problema sério na comarca vizinha aqui, uma promotora substituta, é a primeira comarca que ela está assumindo, e o juiz, que tem um pouco mais de experiência, está judiando da promotora, porque viu que ela não tem muita experiência, não sei o que, o senhor não pode fazer alguma coisa? Eu falei, eu vou ver o que eu posso fazer. Meia hora depois o promotor me ligou: doutor, o que o senhor fez? Eu não fiz nada, eu estou aqui atendendo o telefone, né? Lógico que eu tinha ligado para o corregedor da magistratura, que era o doutor Marcos Nogueira Garcês, né? Que era muito amigo meu, e falei com ele: doutor Marcos, está acontecendo isso, isso. Ele ligou para o juiz, meia hora depois o juiz foi lá falar com a promotora: olha, eu também fui substituto, eu sei que é difícil, não sei o que mais, né? E acabou o problema, né? Então, eu ajudava muito os promotores, demais, demais. E fiz, em um ano andei 120 mil quilômetros, aliás, em 2 anos andei 120 mil quilômetros, fiz mais de 120 correções, visitas de inspeção, tudo. E aquilo que eu estava falando para a doutora Sirdeme agora há pouco, nós pegamos todo aquele monte de relatórios que havia e fichamos aquilo. Não tinha computador naquele tempo, então é tudo com ficha. E descobri que havia comarcas que há 30 anos não recebia corregedor. E eram de preferência as longínquas, né? Na divisa do estado com Minas, com Mato Grosso. Então eu comecei a correção nessas comarcas que fazia 30 anos que não recebiam procurador. E foi um estouro, né? Porque o pessoal, nunca veio corregedor aqui. Mas eu fazia a linha a semana inteira. Naquele tempo a gente se contava como se fosse linha da Estrada de Ferro. Então tinha a Estrada de Ferro a Paulista, a Mogiana, a Noroeste, né? E a gente fazia então as linhas. Porque se você sai daqui para fazer uma correção, por exemplo, você vai fazer uma correção em Monte Azul Paulista, aí todo mundo acha que o promotor de Monte Azul está fazendo alguma coisa errada. Por que ele veio só aqui? Então, para evitar esse problema, eu fazia toda aquela linha, né? A linha toda chamada linha Mogiana, linha Paulista. Então, aquilo esvaziava. Aí vinham os jornais, a imprensa entrevistar, não sei o que mais. Eu falei, não, isso é da lei. A gente é obrigado a fazer tantas correções por ano. Então, estou fazendo nessas comarcas todas aqui da Mogiana, ou nessas comarcas todas da Noroeste, e com isso esvaziava. Só que, evidentemente, depois ele tomava providência contra o promotor que a gente tinha que acertar. Tinha pouco problema, na realidade tinha pouco problema, mas os problemas que tinham foram resolvidos. Quer dizer, eu tive que tomar essa posição. Eu não digo infelizmente, porque, na minha opinião, não eram colegas, não estavam adaptados para ser promotores. Então, 5 foram demitidos a bem do serviço público, né? Uma promotora não foi confirmada na carreira e vários promotores foram removidos, porque não estavam funcionando direito naquele lugar, né? Um pouco de envolvimento na política, etc. Tal, que é uma coisa que, aliás, eu sou radicalmente contra a saída de promotor da carreira a qualquer título, a não ser promovido pelo 5º Constitucional, que você vai para o tribunal, porque isso é da Constituição, é outra coisa. E para dar aula, que nós podemos também, você não precisa sair da carreira. Não admito promotor fora da carreira. Fui convidado um monte de vezes, até para ser secretário da Justiça, secretário de Segurança, nunca aceitei, não aceitei ir para o tribunal, porque eu nasci para ser promotor e acho que quem faz concurso para promotor tem que ficar na carreira, não tem que ser assessor de ninguém, a não ser do procurador-geral ou do corregedor, né? Então, nós tivemos que tomar algumas providências que nunca haviam sido tomadas, e aquilo assustou um pouco, né? E o pessoal disse, é muito duro, mas eu me orgulho de uma frase que todos eles falam: doutor, o senhor era duro, mas o senhor era justo. Nunca ninguém me acusou de injustiça. Tanto que esses 5 promotores que foram colocados, foram demitidos, entraram com mandado de segurança, os 5, e eu ganhei todos os 5 mandados de segurança por 25-0, que eram 25 eram os juízes do Conselho Superior da Magistratura, que julgavam. Não tive um voto contra nesses 5 casos, porque era tudo feito mesmo, bem feitinho, com cuidado. Agora, depois de mim, o corregedor que veio, que continuou essa linha de linha dura, de pôr ordem na coisa, foi o doutor Carlos Henrique Mundi, que eu acredito que vocês vão acabar ouvindo também, e precisa ser ouvido, porque também fez um trabalho excepcional. Agora, outro problema, cada um tem a sua personalidade. Se você elege para corregedor um sujeito que é coração grande, que não quer punir ninguém, não sei o que mais, ele não tem culpa, porque ele é assim. Errado é quem o elegeu, né? Porque a corregedoria, ela tem que ser dura, embora justa, porque o promotor tem que ser inatacável.
promotor tem que ser respeitadíssimo. Como nós sempre fomos na comarca, eu morei em todas as comarcas que eu fui, no interior, minhas filhas nasceram no interior, eu morei em todas as comarcas, porque é isso que faz o promotor respeitado. Tanto que é uma coisa interessante, toda vez que o promotor chega numa comarca, normalmente ele perde o primeiro júri, porque ninguém o conhece. Na medida que você começa a morar na cidade, e que você vê que você vai com a sua esposa na missa, que você vai com a sua esposa fazer compra no supermercado, então você passou a fazer parte deles. Então eles começam a respeitar aquele promotor, porque ele é nosso, ele mora conosco. Então isso altera bastante a situação do promotor, é interessante. É uma coisa muito interessante, né? E depois? Então, daí, terminada a corregedoria, voltei a dar... Daí eu fui convidado pelo professor Damásio de Jesus, que foi meu colega também lá em Bauru, não só na faculdade de Direito, ele formou um ano antes que eu. E como também fomos colegas, como promotores em Bauru, né? E eu até hoje me dou muito bem com ele, dei aula no curso dele durante 15 anos, né? E o Damásio me convidou para ir para o setor de recurso extraordinário e especial, que são os recursos que vão para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. Então fiquei uns 3 anos nesse cargo, né, fazendo os recursos extraordinários especiais, mas nesse interregno fui nomeado, fui eleito para ser coordenador geral dos grupos de estudos. Então durante um ano fui coordenador, todo fim de semana eu ia para uma região do estado acompanhar essas reuniões do grupo de estudo. E era famoso porque, tanto como corregedor como coordenador, eu exigia o cumprimento rigoroso de horário e não admitia que se fumasse na minha presença, né? Então todo mundo sabia, não se fuma e o doutor aí começa no horário. No começo foi uma correria danada porque o pessoal não estava acostumado. Aí quando eles perceberam que funcionava, então começava no horário e terminava no horário. Isso é muito importante porque o horário, por incrível que pareça, é um respeito. Porque eu combino com você, Dora, vamos almoçar ao meio-dia? Vamos. Aí eu apareço 1h30 da tarde, você está lá ao meio-dia esperando, quer dizer, eu acho que isso é uma falta de respeito muito grande com as pessoas, né? E o horário foi feito para ser cumprido, eu sou inglês, né? Então, cumprir. E isso ficou famoso também. O doutor aí começa no horário, termina no horário e não pode fumar na presença dele, né? Daí, depois disso aí tudo, o doutor Araldo me chamou, que era o procurador-geral na época, o Araldo Ferraz Dalpozo, e pediu para eu assumir a Escola Paulista do Ministério Público como diretor. Que já estava instalado, mas era uma salinha aqui no prédio, naquele prédio ali, Biro Badaró, né? Daí eu consegui instalar numa sede própria, com a colaboração não só da associação, mas também do Dr. Flori, que na época era o governador, e nós tivemos a primeira sede própria, bem estabelecida, na esquina da Frei Caneca com a Rua Antônio Carlos, né? Ali perto da Paulista, ali, né? E funcionou durante algum tempo ali, demos os primeiros cursos para os promotores, tudo. Quem entra, passa num curso de reciclagem, vamos dizer assim, né? Porque tem muita coisa que você não aprende na faculdade. Então, a gente ensinava aquelas coisas mais complicadas, tudo, dava apostila para eles. E quando eles iam para assumir as comarcas, geralmente eram 2 ou 3 meses de curso, aí já tinha uma noção boa do que fazer, né? Então, daí fiquei na Escola Paulista do Ministério Público, depois me afastei, e voltei para a corregedoria, me afastei para ser candidato a procurador-geral, que evidentemente não foi eleito, porque essa minha posição antipolítica é totalmente contra o interesse de muitas pessoas, né? Mas foi só um exercício de cidadania, né? Qual era a lista? Era o doutor Manuel Burle, né? O doutor Galvão de Barros e eu, né? Mas foi mais um exercício de cidadania, né? Porque as minhas posições sempre foram muito definidas, mas nunca foram posições políticas. Tanto que eu sou amigo de todo mundo, mas essas posições não políticas não agradam muito, né? Porque eu sempre defendi o que interessa para o Ministério Público. Muitas vezes no conselho, no colégio, eu votei contra coisas que interessavam até a minha filha, que é promotora, mas que eu achava que não interessava ao Ministério Público. Nessa época, quais eram os interesses do Ministério Público? Na realidade, o Ministério Público sempre teve uma dificuldade muito grande dessa convivência, infelizmente, jurídica, legal, de ser nomeado pelo governador, né? E mesmo que você não faça nenhuma sem vergonhice no processo, nenhuma maroteira e tal, você depende do governador no caso das verbas.
Porque nós temos, por lei, nós temos um quociente que devia constar do orçamento do Ministério Público, tantos por cento. Só que o governador corta, não é o governador, né? O secretário da Fazenda corta. Então, o que acontece? Chega na metade do ano, você tem que estar pedindo uma suplementação. Então, o procurador-geral, ele tem que ter essa posição política, não política externa, mas política interna, de bom trâmite com o governador para poder conseguir essas coisas, né? Mas eu sempre fui contra, não acho que promotor não tinha que sair para ser secretário de governo, para ser assessor de deputado, nada. Nós temos que nos impor pela hombridade, pela dignidade. A vida toda, nas comarcas do interior, fui respeitadíssimo, eu nunca tive um problema de ameaça, nunca tive um problema de desrespeito, sendo duro como eu sempre fui. Mas porque era justo e o pessoal sabia que eu estava fazendo o serviço que se exigia do promotor. Nós queremos um promotor que faça exatamente isso, entendeu? Então você se impõe pela dignidade, porque a autoridade você adquire, você não impõe. Esse negócio de você querer mandar, isso é bobagem. A autoridade você adquire com o seu comportamento, com o modo de você agir. Quando a pessoa percebe que você é íntegro, você consegue dominar tudo, né? Em Mirandópolis, voltando um pouquinho só, não vai? Em Mirandópolis, por exemplo, eu nunca tive um problema trabalhista, porque quando o reclamante vinha falar comigo, eu ouvia o que ele tinha que falar, fazia as contas e falava: escuta, você morava na fazenda, você tinha casa? Tinha. Você tinha água? Tinha. Tinha luz elétrica? Tinha. Podia criar galinha? Podia. Tinha horta? Tinha. Bom, então, filho, nós temos que compensar isso aí. Quer dizer, você tinha tudo isso aí de graça, você está querendo receber tudo, mas você não está querendo compensar isso aí. E a notícia correu. Doutor, aí não tira um tostão de quem não merece, mas também tira tudo que o sujeito tem direito. O que aconteceu? A partir daí, o reclamante vinha, eu fazia as contas, mandava um bilhetinho para o fazendeiro, dizendo: doutor, caro amigo, você está, por favor, pagar tanto. E o reclamante já deixava assinado na procuradoria como tendo recebido. E ele ia lá, o fazendeiro pagava, não precisava nem vir no fórum com o advogado, nada, pagava, porque sabia que ele tinha que pagar aquilo lá. E isso cresceu, essa notícia, porque isso impõe respeito. É um negócio, eu saía na rua em Mirandópolis com a minha esposa, ia no supermercado, pessoal, aqueles caboclos tudo sentados na beira da calçada, sábado o caboclo vai para fazer compra na cidade, né? Cidades pequenas. Ficava todo mundo de pé, levantava todo mundo, porque o promotor entrava na rua, levantava todo mundo, quer dizer, nunca exigi isso, mas é a questão da autoridade, o respeito que eles têm pela autoridade. Essa depois da lista, aí o senhor fez... Não, depois eu voltei para dar os pareceres, daí eu fiquei só dando parecer, né? Como eu disse para você, os grandes bandidos vinham para mim e eu adorava, né? Esse último caso dos médicos de Taubaté que vendiam o rim de quem não tinha morrido ainda, eram 49 volumes, né? E eu dei parecer, etc. Foi o último caso que eu dei parecer. Daí deu uma infecção no olho, eu tive uma infecção no olho, até hoje ninguém descobriu o que é, mas provavelmente um misto de leite de contato com a claridade do computador, né? Aí teve que fazer, inclusive, uma raspagem num pedacinho do olho e tudo, mas voltou a visão. Mas o oculista falou, o oftalmologista falou: doutor, olha, o senhor vai forçar muito a vista trabalhando no computador. Não adianta pôr óculos escuro, pôr aquela tela na frente, porque o computador tem uma luminosidade, né? Daí eu falei: bom, então não vou também perder a vista, né? E com uma dor no coração muito grande, eu aposentei com 62 anos de idade, embora eu pudesse trabalhar até os 70, né? Mas foi quando até hoje eu sinto falta dos meus bandidos, né? Bom, ano passado, após a aposentadoria, foi tranquila? Tranquila, porque eu aposentei conscientemente. Porque o grande problema é o sujeito que faz o tempo para aposentar e no dia seguinte ele já pede aposentadoria. Nós tivemos pelo menos 3 casos que eu me lembro de procuradores que aposentaram assim e pediram para voltar para a carreira porque se arrependeram. Você tem que aposentar conscientemente. Por exemplo, ou você aposenta com 70 anos, porque você sabe que é obrigatório, então é consciente, porque você não tem outra saída, ou então você aposenta porque há uma necessidade. Sua esposa está doente, você tem um problema qualquer que você precisa aposentar, tá bom. É o meu caso, aposentei por causa da vista. Então, eu tinha consciência de que precisava aposentar. Então, fiquei tranquilo. Hoje eu cuido dos netos, viajo, faço palavras cruzadas, leio muito, né? Mas gosto muito de viajar, gosto muito de geografia, de sociologia, né? Viajei para o mundo inteiro, né? Já aproveitei bastante a minha vida. Eu
gostaria de agradecer ao senhor Dr. Iraí Batista de Abreu, meu corregedor geral, que foi e é, até hoje, um grande exemplo para todos os membros do Ministério Público. Obrigado. A sua história vai engrandecer e muito o nosso livro, assim como o senhor engrandeceu o Ministério Público e com a sua passagem por aqui e até hoje serve de referência para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Obrigado Iraí. a você pelo convite.